Saudações, nobres senhores. Aqui quem vos fala é o professor Bruno Salles, pela disciplina de Constituição Brasileira e Direitos Fundamentais. Nós estamos no terceiro estudo dirigido, segunda semana. Primeira aula síncrona da semana, temos duas. Teremos uma aula assíncrona, corrijo, na segunda e uma aula assíncrona na sexta. Quarta-feira é o exame remoto. Espero que todos tirem total, ok? Falaremos hoje sobre direito de reunião e associação. Esse assunto ele é estudado dentro de liberdade. É considerado uma liberdade constitucional. O que o direito de reunião e o direito de associação têm a ver com liberdade? Há uma profunda relação. Por quê? Todos os regimes totalitários, todas as ditaduras, todos os regimes de exceção, governos arbitrários, eles cassaram o direito de reunião e o direito de se constituir em associação. Vocês estudam lá no direito civil, né? Que existem pessoas jurídicas de direito público e pessoas jurídicas de direito privado. Dentre as pessoas jurídicas de direito privado, nós temos algumas modalidades, como fundações, sociedades e associações. Qual a característica de uma associação? Uma associação, ela é uma reunião de pessoas, independe de patrimônio, é uma união ou reunião de pessoas para fins não lucrativos. Explicando, o conceito jurídico de lucro é dividir o superávit entre os sócios. Sociedade tem fim lucrativo, a associação não tem fim lucrativo. Não confundam lucro com superávit. O que é isso? Às vezes alguma associação tem alguma atividade econômica e gera renda. Às vezes ela gera mais renda do que ela gasta no mês. Aí ela tem um superávit. E aquilo vai ficando para o cofre daquela associação. Ela pode aumentar, pode ser uma reserva, pode ser várias coisas. Mas não pode distribuir entre os associados. Já numa sociedade, o superávit, no final do ano, ele é dividido entre os sócios. Então, quando divide entre os sócios, é lucro. O simples superávit não é lucro. Então, as associações são se traduz numa união de pessoas para fins não lucrativos. Pode ser um fim esportivo, cultural, digamos, assistencial, religioso, moral, vários fins. Veja, essa liberdade que as pessoas têm de constituir uma associação, isso sempre foi muito combatido pelas ditaduras, pelos regimes totalitários, pelos governos arbitrários, porque não deixa de ser uma competição com o Estado, né? Não deixa de ser um ambiente em que gera uma atmosfera que as pessoas têm a liberdade ali de discutir temas, criar ideias, desenvolver projetos. Logo, a Constituição ela assegura o direito de associação, inclusive proíbe que o Estado tenha interferência. Bruno, e o direito de reunião? O direito de reunião é muito semelhante ao direito de associação. A diferença é que a reunião, que eu vou explicar melhor agora, a diferença é que a reunião ela é transitória e a associação é duradoura. Mas, de todo modo, elas se parecem muito. Há grandes semelhanças entre a reunião e a associação. Deixa eu ler o dispositivo que fala do direito de reunião. Olha que interessante. Eu fui professor do curso de formação policial da Polícia Militar de Minas Gerais no ano de 2016. Geralmente as academias de formação policial, elas ficam em Belo Horizonte. Parece que já houve em Juiz de Fora. Foi a primeira vez que isso aconteceu em Ubá. Então, quem fez concurso para PM passou e ia ficar aqui na reunião,
na região do 21º Batalhão, que é uma região bem grande, esses aspirantes, né, eles fizeram o curso em Ubá e selecionaram professores aqui. Eu fui professor lá, a Clarice também foi. Teve um processo seletivo, tá? Aí, né, competi com várias pessoas de nome aqui na região, que ocupam cargos altos, professores famosos, com muitos títulos. E na minha prova, olha que interessante, na minha prova teste, na minha aula-prova, eu tive que dar uma aula aqui pro comandante, para os oficiais que seriam os coordenadores e monitores do curso. Quer dizer, né? Você vai na sua sala de aula aí com seus amigos aí do lado, né? Colegas, amigos, e a gente já treme, né? Na base. Você imagina você dar uma aula pro comandante do batalhão, pros oficiais, pros coordenadores, enfim. Qual que foi o tema da minha aula? Sortearam poucas horas antes, tá? O tema da minha aula foi justamente o direito de reunião. Eu acho que a aula foi boa, porque eu fui selecionado em primeiro lugar e dei aula no curso com muito orgulho. É uma coisa que eu coloco no meu currículo lá. Eu fui professor do curso de formação policial 2016, para soldado. Bom, do que trata o direito de reunião, pessoal? Tem um dispositivo na Constituição, que é o artigo 5º, inciso 26, inciso 16, fala o seguinte, tá aí na apostila de vocês, tá? Todos podem reunir-se, portanto, direito de reunião. Todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, independente de autorização, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente. Tem várias coisas importantes para a gente falar desse dispositivo. Saiba que ele é muito cobrado em provas e concursos. Vamos lá. Primeiro são os requisitos para o direito de reunião. A Constituição me assegura a liberdade de reunião. O que é isso, liberdade de reunião? É a liberdade que eu tenho de me reunir com outros cidadãos. Por exemplo, uma passeata, uma manifestação, um encontro, um comício, por exemplo, em época de campanha, uma procissão religiosa, uma comemoração em virtude da vitória de um time de futebol, por exemplo. De repente você passa ali no calçadão da Rua São José, aí tem ali uma escola de teatro que está fazendo uma exibição. Você tem ali uma roda de capoeira. Enfim, qualquer reunião é direito do cidadão. Mas só que, tudo bem, eu tenho a liberdade, está na Constituição, já sei disso. Mas tem requisitos, tá? Primeiro, pacificamente. Ponto. Segundo, sem armas. Pode parecer bobo. Claro, os caras vão lá armados. Nem pode andar armado. Mas que arma que a Constituição se refere aqui? Só as armas próprias? Ou ela está englobando também as armas impróprias? Como assim, Bruno? O que é isso? Me explica isso. Me explico. Armas próprias são artefatos que têm por objetivo lesionar ou tirar a vida de terceiros. Fácil de entender, né? Garrucha, revólver, pistola, fuzil, metralhadora, carabina, espingarda, escopeta, tudo bem, armas de fogo. Agora, e uma arma imprópria? O que é uma arma imprópria? É um artefato que não foi feito para ferir ou lesionar um terceiro, mas que pode eventualmente ser usado para esse fim. Sei lá, uma enxada, uma foice, um martelo. Foice e martelo ao comunista. Não é isso. Você imagina uma manifestação lá do Sem Terra. Os caras estão com a foice, estão com a enxada, com vários instrumentos destinados ao trabalho no campo, mas que podem ser usados como armas. Aquelas manifestações são legítimas? Não. Violam o texto constitucional. Eles não estão abarcados pela liberdade constitucional, porque eles estão descumprindo os requisitos. É uma manifestação armada. São armas impróprias.
é um instrumento de trabalho deles, ok? Eles têm orgulho disso, né? Eles se identificam por isso. Faz parte da identidade cultural deles, entendo, compreendo perfeitamente. Eu também tenho orgulho das minhas ferramentas de trabalho. Só que vejam, tá errado. Eles não podem se manifestar com aqueles objetos. Pacificamente, não. Eles não agrediram ninguém, ok. São pacíficos. Mas estão com arma. Ponto. Vejam, manifestação policial. Eu já participei de várias. Esse ano, por exemplo, eu fui a Belo Horizonte umas 3, 4 vezes. Mas a minha vida inteira eu sempre fui. Eu sempre fui filiado ao sindicato. Inclusive fui diretor sindical aqui por alguns mandatos. Aliás, vários mandatos. Lá em Muré eu era também. Quando eu vim pra cá, aqui sou eu. Dá muito trabalho, nenhum dinheiro. E a gente sempre é muito criticado. Sem problemas. Eu não entrei ali para ser aplaudido nem para ganhar dinheiro. Entrei, né, para defender o interesse das classes. Alguns interesses. Porque o Estado, ele avança de forma voraz sobre direitos do cidadão, dos indivíduos. Saibam disso. A grande maioria dos direitos e garantias constitucionais tem por objetivo proteger o indivíduo do Estado. E contra os seus servidores o Estado também avança. Ele também é cruel. Uma vez eu tive a oportunidade de participar de uma palestra com um ícone de direitos humanos aqui em Minas, que chama Luiz Flávio Sapori. Ele deu uma palestra na FAGOC, e ele foi secretário de Defesa Social aqui em Minas. Aí ele falou uma coisa interessante, aquela relação de contradição entre direitos humanos e polícia. Claro que não. A polícia, como sendo um órgão do Estado, ela deve ser um promovedor dos direitos humanos, e não o contrário, e não um inimigo dos direitos humanos. Na concepção de direitos humanos, do direito constitucional. Não é a concepção de jornais policialescos, não. Não é essa concepção que me refiro. Aí ele diz o seguinte, que em relação à violação de direitos humanos, os policiais sofrem muitas violações em seus direitos humanos pelas próprias instituições. Saibam disso. Jornadas excessivas de trabalho, falta de condição, falta de equipamento, falta de amparo psicológico. É complicado. Não quero desviar muito do assunto, mas estatisticamente, um policial civil ele tem 6 vezes mais chance de morrer em virtude de um suicídio do que num confronto com um bandido. As estatísticas de suicídio na polícia são 6 vezes maiores do que confronto com bandidos. 6 vezes. Só para os senhores terem uma ideia. Por que isso? Tem muita coisa envolvida, mas não é objeto da nossa aula agora, tá bom? Aí eu já fui lá, aí você tem lá 4, 5 mil policiais. Dessa vez nós juntamos com os policiais penais, tivemos uma boa união, foi muito bacana. Contra essa reforma aí da Previdência, dos servidores de Minas e algumas reformas administrativas. Todo mundo armado. 5, 6 mil pessoas armadas, com a camisa de polícia, manifestando. Tá certo? É direito constitucional nosso? Não. Estamos errados. Que meus amigos não fiquem com raiva de mim. O seu sindicato tá falando isso? Tô. Eu conheço a Constituição, eu estudei, eu tive que estudar para passar na prova. Não pode. Não pode o direito de reunião armado. Ponto. E tá todo mundo ali armado e armado com arma própria. Aí o governo cercou a praça. Totalmente errado, né? O sindicato entrou na justiça. A justiça deu a liminar, mandou tirar os limites da praça. Só que o seguinte, a justiça, vocês têm direito de reunião, porém sem arma, tá? Se tiver alguém armado lá e não estiver a trabalho, estiver manifestando, é multa de nem sei quanto lá, 100 mil por dia contra o sindicato. A justiça agiu corretamente. Claro que foi uma decisão que eu não gostei de ver, mas agiu corretamente. Primeiro, então, pacificamente, ok, tranquilo, sem armas, em locais abertos ao público. Claro, o direito de reunião é garantido em locais abertos ao público. Só que tem algumas questões aí que a gente pode estudar, né? Os empregados de uma empresa querem invadir o pátio lá para manifestar. Pode.
Se o dono não quiser, eu entendo que não. Não é local aberto ao público. Agora, local aberto ao público é local público? Tem diferença? Imagina um shopping. Shopping é uma, né, naturalmente eu acredito que ele seja uma pessoa jurídica de direito privado. Aquele espaço ali, os consumidores têm acesso. Mas não sei se vocês lembram, uns 2, 3 anos, isso gerou várias discussões, estava na moda tal do rolezinho. Os caras combinavam em rede social, jovem, né? Geralmente jovem de periferia, porque o jovem de classe média alta e de classe média vai ser muito bem-vindo aos shoppings, né? Mas o jovem de periferia ia todo mundo pro shopping. Aí o cara carregava uma caixinha de som, botava o som, aí ficava lá dançando e coisa e tal, cada um levava o seu drink, bebendo, dançando dentro do shopping, naquelas praças, naqueles espaços. Quer dizer, o shopping não quer, porque ninguém vai consumir. O jovem da periferia pode até consumir, mas não vai consumir. O objetivo não é esse. Aí juntava aquela aglomeração de gente que não era bem-vinda naquele local. E aí, pode proibir a entrada ou não? Complexo, né? Mas no primeiro momento eu entendo que sim, porque o objetivo do shopping é o comércio. Se eles não estão ali para o comércio, né? Enfim, mas é algo a se estudar, a se dedicar. Agora pararam com isso, não se fala mais nisso. Eu não cheguei a ver nenhuma decisão de tribunal superior sobre isso, não. Pesquisei na época. Até hoje não vi. Mas acredito que as decisões tenham sido no sentido de não permitir, porque não é local aberto ao público. Não dessa forma. A parte mais importante, independente de autorização. Vejam, pessoal, isso que é o objeto das pegadinhas de concurso. Isso que todo mundo escorrega. O direito de reunião, ele não precisa ser autorizado por ninguém, por quem quer que seja, por nenhuma autoridade. Nenhuma autoridade tem legitimidade, tem competência para autorizar ou desautorizar o direito de reunião. É um direito que já me é garantido. Não confundam pedir autorização com avisar. O que é necessário, aqui pelo texto constitucional, é o aviso. Claro que tem que ser com com certo tempo. Por quê? Por que é necessário o aviso? Primeiro, porque pode ter 2 ou mais reuniões marcadas para o mesmo local na mesma hora. Vai dar problema, né? Acredito que aí o direito é de quem pediu primeiro. Pediu não, né? Avisou. De quem avisou primeiro. Segundo, para que as autoridades se organizem. Trânsito, segurança, proteção a bens públicos. Isso de repente é necessário conforme a modalidade da manifestação. Ou sendo mais técnico, da reunião. Vou repetir, não é necessário pedir autorização. Você não vai pedir nada, você já tem esse direito. Você vai avisar. Eu já tive algumas situações bem complexas a respeito do direito de reunião. Imagina uma cidade pequena, rivalidade política fervorosa, costuma dar muita briga, morte, tocaia, é complicado. Aí você imagina que um determinado segmento político, geralmente são só 2, né? Às vezes tem um terceiro, mas ele não... É igual o América aqui em Minas, né? É Cruzeiro e Atlético. O América fica lá, tadinho. Não faz muita... Mas geralmente são 2 lados na política. E 2 lados muito bem definidos. Muito bem precisos ali. E quem é de um lado não gosta do outro, e é isso mesmo. E quando você faz amizade, né? Às vezes o cara tem alguns defeitos complicados, aí o cara que é do lado dele, não é bem assim. Aí quando é do outro lado, o cara pinta o outro como se fosse um monstro. Cidade pequena é complicado. Se tiver... Geralmente tudo em cidade pequena tem no mínimo 2, né? 2 barbearias, 2 padarias, 2 farmácias, porque um lado não compra no outro, porque o outro cara, enfim... Se tiver um só, o outro cara viaja, compra na outra cidade, mas ele não compra do cara que é do outro lado da política na cidade dele. Eu já trabalhei em várias cidades assim. Várias. Cidades que não tem nenhuma ocorrência o ano inteiro. Época de política pipoca. Época de política é um problema.
Aí um lado, o lado A, por exemplo, vai fazer um comício na região sul da cidade. E no mesmo dia, o lado B vai fazer um comício na região norte da cidade. Ok, Bruno, não é no mesmo local, tudo bem. Mas o pessoal que mora na região norte do lado A vai se dirigir à região sul. E o pessoal que mora na região sul e é do lado B vai se dirigir à região norte para assistir o comício. E eles vão se encontrar no meio do caminho. E vai dar problema. E eu, como delegado da cidade, não quero problema. Aí eu lembro uma vez, eu conversando com o comandante lá da Polícia Militar, na época era um sargento, até meu amigo na época, muito meu amigo. A gente, conversando, o que nós vamos fazer, tal. Fomos conversar com a juíza. A juíza conversou com a promotora, negativo. Vocês vão fazer em dias diferentes. Fundamentou em virtude da segurança, né? Nenhum direito absoluto. Decisão complexa, porque o direito de reunião é algo muito precioso para a Constituição. E já falei sobre a marcha da maconha, que eles não proibiram. Aliás, proibiram, mas o Supremo disse que a proibição é inconstitucional, viola o texto, inclusive esse. Sendo assim, pessoal, prestem muita atenção. Não é necessária autorização, é necessário tão apenas um aviso. Sabe aquele adolescente marrento? Né? Eu estou avisando que eu vou sair, não estou pedindo. Não, é mais ou menos por aí, tá? É mais ou menos por aí, mas tem que ser, claro, que com uma certa antecedência. Eu lembro que uma vez também pediram para fazer avisaram que ia fazer uma carreata na época do Copa do Mundo. Só que aí gente pendurada em carro, aquela bagunça e coisa e tal. Na época eu sofri até uma pressão de outros policiais que queriam que... Não autoriza não, doutor, não autoriza não. Eu falei, não, deixa eu explicar isso. Não é assim que funciona isso. Eu não posso autorizar ou desautorizar. Mas aí, o que nós pedimos? Quem é o responsável pelo evento? Preciso de carteira de identidade e CPF, nome completo. Qualquer alteração lá, o senhor é responsável, tá? Oh, não quero não. Tá. Então tem que ser alguém. Ninguém se identificou, falou, então não vou receber o aviso. Aí eu me neguei a receber porque não tinha nenhum responsável pelo evento. Aí não teve. Pelo menos na magnitude que teria. E daria problema na certa. E como delegado da cidade, você não quer problema, né? É mais um inquérito para você solucionar. A gente já tem muito. Bom, acredito que os senhores tenham notado qual o conceito do direito de reunião. E o direito de associação? É muito parecido. É quando se reúnem pessoas para um fim não lucrativo, só que a associação ela é mais estável. Ela é permanente. É quando aquelas pessoas se reúnem com uma certa frequência por um determinado fim. A reunião é episódica, casual, aconteceu ali em virtude de alguma coisa, acabou. A associação não, ok? Então tem um artigo na Constituição que fala de associação que é o seguinte: as associações e na forma da lei, a criação de associações e na forma da lei de cooperativas independem de autorização. Olha só como é que está parecido. Sendo vedada a interferência estatal em seu funcionamento. Bacana? Relacionado a isso, nós temos a questão de partidos políticos e de sindicato, que muito se assemelham a associações, mas são capítulos mais na frente. Mas saibam, quando os senhores estudarem a figura do partido político e a figura dos sindicatos, sempre tenham em mente o direito de associação, porque está intimamente relacionado, tá bom? Tem uma questão importante para a gente falar aqui, inclusive essa questão da diferença de associação para reunião foi questão de concurso para juiz de segunda fase, ok? Tem uma outra coisa importante para a gente falar aqui de associação, que é o seguinte: uma associação pode ser dissolvida? Se sim, em qual hipótese? Se sim, quem pode dissolver? Eles perguntam muito isso também, tá? Uma associação pode sim ser dissolvida,
mas somente por decisão judicial. Só o juiz pode dissolver uma associação. Nenhuma outra autoridade tem esse poder. O secretário de Defesa Social? Não. O chefe da polícia? Não. O comandante da polícia militar? Não. O exército, major, coronel? Não. Ninguém. Somente o juiz pode dissolver uma associação, e muito bem entendido, com trânsito em julgado. Enquanto cabe recurso, não. Mas ele pode suspender as atividades quando forem ilícitas. Exemplo, quer ver um exemplo? Torcida organizada. Daquelas torcidas organizadas que têm por objetivo confronto, briga, enfim, não todas as torcidas, né? Há torcidas que se encaixam em todos os requisitos constitucionais. Mas aquelas que têm atividade ilícita, isso já aconteceu várias vezes, o judiciário, e só o judiciário, pode primeiro suspender e depois dissolver uma associação após o trânsito em julgado. Tenham em mente isso é muito perguntado em provas em concurso, tá bom, pessoal? Ok, até a próxima aula falaremos do direito de propriedade.